Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! 5 de fevereiro de 2026, nessa quinta-feira da quarta semana do tempo comum, a igreja celebra a memória de Santa Águeda, virgem e mártir. Sejamos bem-vindos, bem acolhidos. Vos saúdo com a paz de Jesus. É uma alegria. Nós nos reunimos todas as manhãs, virtualmente. Não sei o que você está fazendo, se está indo para o trabalho, se está tomando café, se ainda está a se preparar para sair de casa, ou se você está escutando tardiamente, já está aí no barulho do dia. Louvado seja Deus, é muito importante, é um privilégio para nós ouvirmos a palavra de Deus, né? E hoje nós celebramos Santa Águeda. Eu não estou mais fazendo a introdução com a vida dos santos para não delongar muito o nosso programa, né? Porque o nosso objetivo é fazer sempre uma boa explanação bíblica, uma reflexão sobre o texto bíblico do dia que a igreja nos propõe, né? Depois vocês pesquisem nas minhas redes sociais, tem um texto que explora um pouco a vida de Santa Águeda. Santa Águeda é muito importante, né? Porque ela está inscrita no cânon romano. Toda vez que os padres rezam a oração eucarística primeira, lá junto de Luzia, de Anastácia, né, e de outros mártires, está o nome de Santa Águeda. Aí isso marca a sua importância para a igreja, né? Uma santa muito importante. Leitura do primeiro livro dos Reis, o capítulo 2, versículos do 1 ao 4, do 10 ao 12. Aproximando-se o fim da sua vida, Davi deu essas instruções a seu filho Salomão. Vou seguir o caminho de todos os mortais. Sê corajoso e porta-te como um homem. Observa os preceitos do Senhor teu Deus, andando em seus caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos, seus preceitos e seus ensinamentos, como estão escritos na lei de Moisés. E assim serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em todos os teus projetos. Então o Senhor cumprirá a promessa que me fez, dizendo: se teus filhos conservarem uma boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, e com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. E Davi adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. O tempo que Davi reinou em Israel foi de 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão sucedeu no trono a seu pai Davi e seu reino ficou solidamente estabelecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Então hoje, depois de nós termos feito uma longa caminhada acompanhando o primeiro livro de Samuel e depois o segundo livro de Samuel, eu sempre falava para vocês, né? O primeiro livro de Samuel é o início da era da monarquia, a estrutura do povo de Israel como um reino. Então, o primeiro rei é o primeiro livro de Samuel. O segundo livro de Samuel fala do segundo rei, que foi Davi. Então, aqui o livro dos reis começa mencionando a morte de Davi. Então, nós vamos começar essa jornada agora com o livro dos reis, aqui o primeiro livro dos reis. Então é importante, gente, preste bem atenção no que o padre vai ensinar. Quando a gente vai estudar a Bíblia, nós temos que delimitar na nossa consciência, na nossa mente, cada livro do Antigo Testamento, ele corresponde a uma fase, a uma era, a uma fase do povo de Israel, da vivência do povo de Israel. Tá? Então, acabei de explicar primeiro e segundo livro de Samuel. Tá? Então, quando alguém falar primeiro livro de Samuel, você tem que lembrar em quem? Em Saul. Foi toda a descrição do começo da monarquia, e a monarquia governada por Saul. Quando falarem segundo livro de Samuel, né, você vai ter que trazer na cabeça quem? Davi, que fala de Davi. Agora, primeiro livro dos reis começa com a morte de Davi.
E aí a gente vai acompanhando agora, que eu não vou dar spoiler, né? Não vou dar spoiler do livro todo, para que você possa acompanhando as reflexões, se bem que logo mais nós vamos entrar na quaresma. Essa sequência bonita e catequética e exegética do tempo comum a gente vai ter que parar, mas a gente vai retomar depois no fim do ano, no meio do ano, quando acabar o tempo da Páscoa, né? Então é importante vocês entenderem essas coisas, tá? Muito bem. Então, o primeiro livro dos Reis, ele faz parte dos livros históricos do Antigo Testamento, narra a transição do período dos juízes e reis para a monarquia unificada de Israel, né? Lembrando que o reino unificado, ou seja, a parte do norte e a parte do sul, ele acontece 7 anos depois do começo do reinado de Davi, tá? Então Davi ele governa 7 anos só em Judá, e depois que ele passa a reinar todo o território de Israel, tá? Então o livro dos Reis vai narrar já como a morte de Davi. Davi já unificou o reino, né? Então com a morte de Davi, o livro dos Reis vai narrar já Israel, a monarquia unificada, tá bom? Então a gente precisa entender um pouco isso também. Foi escrito provavelmente no século VI a.C., tá? Durante o exílio da Babilônia, quando o povo estava no exílio, o povo escreveu, né, como que foi a origem do reino, né, do reino do seu próprio povo, do reino de Israel, né? Tá? Então, o livro cobre o reinado de Salomão, a divisão do reino após a sua morte. Então, o seu foco principal é mostrar como a fidelidade, a aliança com Deus determina o sucesso ou o fracasso dos reis de Israel. Então, conforme o rei é fiel, ele prospera. Conforme ele é infiel, ele decai, ele fracassa. Tá? Então, o livro mostra muito isso. É uma lição para o povo sobre a obediência e também as consequências das ações. O livro narra também temas como, por exemplo, a construção do templo, a sabedoria de Salomão e outros conflitos políticos sobre o relacionamento, o relacionamento de Salomão, né, com a promessa divina, relaciona a história com a promessa feita a Davi. Então, eu posso começar a dizer assim, o primeiro livro dos Reis, ele é o livro marcado pelo reinado de Salomão. Vocês conseguem entender, gente? Olha, vamos voltar então. Primeiro livro de Samuel, Saul. Segundo livro de Samuel, Davi. Primeiro livro dos Reis, Salomão. Vocês conseguem perceber que é uma continuidade histórica cada livro? Tá bom? Muito bem. E hoje nós ouvimos essa perícope de hoje, que a liturgia nos apresenta. 1 Reis 2, do 1 ao 4 e do 10 ao 12. Então essa perícope de hoje descreve um momento crucial de transição de poder entre Davi e Salomão. É a transição, é o comecinho do livro, né? Então Davi, no fim da sua vida, ele transmite os seus ensinamentos fundamentais a seu filho, Salomão, sobre liderança e fidelidade a Deus. Então ele enfatiza a importância da observância da lei de Moisés, né, para o sucesso pessoal e nacional. Os versículos do 10 ao 12, por exemplo, gente, narram a morte de Davi, a ascensão de Salomão ao trono e marcam uma nova era no reino de Israel. Então essa passagem destaca a continuidade da aliança davídica e serve como modelo para a sucessão responsável, conectando o passado com o futuro de Israel. Tá? Então vamos analisar o texto de hoje e, é claro, também talvez o mais importante, colocarmos a nossa vida, a lição do texto de hoje, né? Então, o versículo 1 deste capítulo 2
do primeiro livro dos Reis começa falando da morte de Davi. Essa passagem revela o testamento espiritual de Davi, rei de Israel, para seu sucessor Salomão. Então, Davi reconhece a sua mortalidade, né? Olha só a expressão que ele fala, né? O que ele fala: eu vou seguir o caminho de todos os mortais. Então, aqui há uma humanização da figura de Davi, né? E também mostra a transitoriedade da vida, né? Pois ele exorta Salomão para que Salomão tenha coragem, ser corajoso, porta-te como um homem. Aqui não apenas no sentido militar, né, gente? Não somente no sentido militar, mas também espiritual, para enfrentar os desafios da liderança. O núcleo da mensagem é a fidelidade à lei de Moisés, com ênfase na observância integral dos preceitos divinos, os estatutos, os mandamentos, os preceitos, os ensinamentos. Então, essa observância, essa obediência a Deus, ela é apresentada por Davi a Salomão como garantia de sucesso em todas as empreitadas. Então, bem-sucedido em tudo que fizeres, serás, se fores fiel a Deus. Olha só. Então, o versículo 4 conecta a promessa pessoal de Davi com a aliança eterna, né? A continuidade da dinastia depende da lealdade total a Deus. Interessante isso, né? Então, Davi, como que ele assegura um sucessor perpétuo no trono, né? Então isso, historicamente, isso reflete o contexto da monarquia davídica, onde a obediência à aliança era condição para a bênção divina, né? Então, colocando na nossa vida essa perícope inicial desse texto de hoje, esses versículos nos ensinam sobre a importância de transmitir valores espirituais às gerações futuras. É o que está fazendo Davi para com seu filho Salomão, né? Davi preparou Salomão. Nós também precisamos orientar nossos filhos, nossos sucessores, com princípios sólidos, baseados na palavra de Deus, né? Então, a coragem mencionada não é apenas física, mas é moral, é espiritual, também para resistir às tentações, os desafios da vida moderna, né? Então, observar os valores, os preceitos divinos garante o sucesso não apenas material, mas espiritual, não é? Então, é uma pergunta que nós precisamos nos fazer, sobretudo você que é pai, que é mãe. Você fez isso no tempo devido, né? Eu tive a oportunidade, nesses anos que eu já exerço o ministério sacerdotal, de receber, não foi só uma vez, foram várias vezes, pessoas que vieram chorar os maus caminhos dos filhos, né? E a pergunta eu sempre faço, né, que eu sou uma pessoa muito direta: você entregou a eles, no tempo da infância, da adolescência, aquilo que era essencial, o alimento que eles por conta própria não poderiam tomar? Importante essa reflexão. Muito importante. Porque não adianta chorar, gente, se a gente não faz quando está no tempo de fazer a nossa obrigação, né? Alguns disseram: sim, padre. Eu sempre falo: então espera, vai rezando, que a semente que você plantou está lá. Isso não se perde. Isso não se perde, isso ninguém pode tirar do seu filho, nem ele mesmo. No tempo devido ele vai perceber, né, a carência e a necessidade de Deus. Então vai rezando. Agora, quando a pessoa diz: não, padre, eu não fiz o que eu devia, eu era afastado da igreja, eu não conhecia Jesus, e fala: minha filha, meu filho, então só reza, e quando você tem oportunidade, fale de Jesus, anuncie uma vida de conversão, não seja proselitista, sabe, pessoa chata, que aí você afasta mais ainda seu filho de Deus. Mas vai fazendo isso aos poucos e vai rezando. Não tem muito o que fazer. É o que dá para fazer, entendeu? Então, é muito importante nós refletirmos isso que Davi está fazendo. Ele ensinou a coragem, não somente física, mas espiritual para Salomão.
Nós precisamos fazer isso, gente, né? Sempre que eu vou rezar missa de primeira Eucaristia, né? Porque crisma geralmente é o bispo ou algum outro padre que o bispo manda. Então crisma não tem essa oportunidade. Mas sempre que eu vou rezar missa de primeira Eucaristia, eu sempre falo na homilia: olha, hoje vocês estão vendo seus filhos concluir uma etapa da vida deles. Agora, tudo que foi semeado e que foi plantado nesses 2 anos de catequese pode ser perdido em uma semana. E muita coisa depende de vocês. Muita coisa depende de vocês. Se vocês não passarem a amar Jesus, a amar a igreja, a cumprir os preceitos básicos da igreja, a ensinar seus filhos que é preciso um tempo para Deus, para as coisas de Deus, vocês perderam 2 anos aqui, trazendo eles aqui. Então faça valer, né? Faça valer o que vocês semearam. Não deixe se perder, né? Então, olha, a frase que Davi fala para Salomão é uma frase muito bonita, muito forte, tá? Uma frase muito forte. Ser corajoso e se porta como um homem. Interessante. Ou seja, seja forte, mas não forte só físico. Se apegue àquele que te faz mais forte do que qualquer arma, que é Deus, né? Interessante isso, né? Depois vai falar que Davi adormeceu, morreu, foi sepultado, né? Na cidade de Davi, em Jerusalém. Então, os versículos marcam o encerramento do reinado de Davi e o início de Salomão, né? Aqui a expressão adormeceu com seus pais é uma forma eufemística, né? Comum na Bíblia para descrever a morte, enfatizar a paz, o descanso eterno. O sepultamento na cidade de Davi, que é Jerusalém, nós sabemos, reforça a conexão histórica com a capital estabelecida por ele, né? Então, Davi reinou 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Destaca a estabilidade e duração do seu governo, né? Cumprindo a promessa divina. E Salomão sucede o seu pai. O seu reino é solidamente estabelecido e indicando uma transição suave, abençoada por Deus, contrastando com as turbulências que viriam depois, né? Continuidade, né? A morte de Davi, gente, nos lembra a inevitabilidade do fim da vida terrena e a importância de deixar um legado de fé, né? Mesmo reis poderosos como Davi adormecem com seus pais, né? Isso mostra que nós somos iguais diante de Deus. Nós somos todos iguais. Então, o reinado de 40 anos simboliza perseverança, fidelidade ao longo do tempo, né? Incentiva-nos a manter a constância na nossa caminhada espiritual. Então, a ascensão de Salomão ao trono destaca uma sucessão preparada, né? Como nas instruções anteriores, né? Levando à estabilidade, né? Gente, no fundo, o texto está aqui tentando mostrar o quê? Quando nós fazemos a nossa parte, né? Cumprimos a nossa missão, deixamos um legado de fortaleza, né? De humanidade, de busca de Deus, de conexão com o sagrado. Quando nós cumprimos a nossa parte, o resto Deus vai conduzindo, né? O resto Deus vai conduzindo. Se você fez sua parte e você não vê aquilo se estabelecer, como nesse caso de Davi em relação a Salomão, espera que vai se estabelecer. Se nós plantamos o que devíamos no tempo certo, você pode ter certeza que isso não vai se perder. Você pode se perguntar: mas padre, eu fiz tudo certinho e por fim a minha família, a minha vida tá de tal situação. Espera, você fez mesmo tudo o que precisava?
Espera. E se você não fez também, é tempo de você dobrar os joelhos e espiritualmente começar a fazer. Gente, não existe impossibilidades para Deus. Enquanto nós vivemos, para Deus tudo é possível. Nós precisamos entender isso. Entendeu? Nós precisamos compreender isso daí. A questão é que nós façamos o que é para ser feito, entendeu? O que é para ser feito. Então, nós vemos aqui uma situação de prosperidade, de alegria, uma situação de missão cumprida por parte do rei Davi, né? Então, que nós também tenhamos o desejo de levar no nosso coração, seguir o exemplo de Davi, né? Naquilo que nós fazemos. É sempre oportuno nós revisarmos, nós reavaliarmos os nossos ofícios, né? O que nós fazemos, a nossa missão, né? O que nós exercemos. Eu constantemente me pergunto, né? Por exemplo, como pároco, tenho minhas incumbências, tenho feito o que precisa ser feito? Posso dar algo a mais do que eu já tenho dado? É sempre importante esse tipo de questão, né? Porque a gente, às vezes, nós responsabilizamos os outros, né? Nós responsabilizamos pessoas de nossos fracassos, né? Não sou eu que não fiz o meu melhor, podia ter me esforçado um pouco mais, podia ter feito algo mais e não fiz. Vamos lá, arregaçar as mangas e fazer, acabou, né? Arregaçar as mangas e fazer. Então esse é o desejo de Deus para todos nós, né? Esta perícope de hoje, 1 Reis 2, do 1 ao 4, do 10 ao 12, oferece lições profundas sobre liderança espiritual e continuidade da fé, né? Então, os pontos principais para a vida incluem a necessidade de coragem, integridade na liderança, a prioridade da obediência à palavra de Deus como caminho para o sucesso verdadeiro, a importância de preparar as gerações futuras com ensinamentos sólidos, a certeza de que a fidelidade divina garante estabilidade e bênçãos duradouras. Então, ao refletirmos nessa passagem, minha gente, nós somos convidados, nós somos chamados a viver com lealdade total a Deus, mesmo diante das nossas fragilidades, né? Reconhecendo que a nossa vida impacta o futuro, né? Sobretudo o futuro da nossa descendência, e que a aliança divina, ela é eterna. Que essa palavra de hoje tenha nos edificado. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a vocês uma excelente quinta-feira, cheia de Deus, com muita bênção. E hoje recorramos à intercessão, à proteção de Santa Águeda, Virgem e Marte.